Em alguns jornais da cidade, essa semana, saiu que o Jorge Mário será candidato a vice-prefeito. Em outros jornais, já está dando certa a pré-candidatura dele à Prefeitura de Teresópolis. Onde é que ele vai ficar? Qual é a posição do Jorge Mário hoje? A vinda do Jorge Mário para o Partido dos Trabalhadores, que historicamente é uma trincheira de resistência ao grupo político que veio de Nilópolis há 20 anos atrás e tomou Teresópolis de assalto, deixa muito claro que não há a menor possibilidade do companheiro Jorge Mário ter qualquer tipo de relação com o ex-prefeito Mário Tricano. E quero deixar claro que o companheiro Jorge Mário é pré-candidato a prefeito, ele não será candidato a vice-prefeito de ninguém. Ele é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores de Teresópolis. E com certeza nós traremos pessoas que têm história contra a contravenção no Estado do Rio, que é o deputado Biscaia, é a doutora Denise Frossá, estarão aqui em Teresópolis ajudando nesse projeto de trazer Teresópolis de volta. Nós queremos Teresópolis de volta para o povo de Teresópolis. Nós não queremos que políticos da Baixada continuem dando a linha aqui no nosso município. A gente só viu nos últimos 20 anos a degradação ambiental, a destruição do que tinha aqui de indústrias. Então nós acreditamos que um filho da terra como Jorge Mário tem toda a condição, e aí, ligado ao governo federal, para a gente trazer políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida aqui da população de Teresópolis. Eu cito o caso, por exemplo, das escolas técnicas federais que estão sendo implantadas em Nova Friburgo e Petrópolis, e que Teresópolis, infelizmente, não está sendo contemplado. Então, eu espero que com a vitória do Jorge Mário, dessa pré-candidatura, a gente consiga estar trazendo benefícios do governo federal para Teresópolis. A revista Veja vem fazendo ferrenha oposição ao governo. O senhor acredita que há ideologias políticas por trás destas reportagens? Bom, eu acho que a revista Veja, como a TV Mistura Fina em Teresópolis, ela caiu no descrédito. A revista Veja, na minha avaliação, se tornou um folhetim dos interesses da oposição, da direita mais reacionária e preconceituosa que temos no Brasil. E eu não tenho dúvida que ela está se prestando a esse papel de querer, vamos dizer assim, sangrar o governo e o próprio presidente Lula. Importante dizer que o Partido dos Trabalhadores está processando a revista Veja, que até hoje não provou aquela denúncia de primeira capa em relação aos dólares que poderiam ter vindo de Cuba para a campanha do presidente Lula. E vale ressaltar que a revista Veja está em decadência, inclusive no número de assinaturas. Muita gente, em virtude de ficar muito claro essa parcialidade, está deixando de assinar a revista porque não concorda com a linha editorial que ela vem adotando. Ou seja, é o chamado jornalismo fiteiro. Ela diz que tem a fonte e não informa a fonte, mas não prova. E só que ela na justiça agora terá que provar se o governo do presidente Lula, na primeira campanha, no primeiro mandato, recebeu os dólares lá de Cuba. O que não é verdade, e eles estão sendo processados e com certeza terão que indenizar não só o presidente Lula, como o Partido dos Trabalhadores. Lula segue dizendo que não tinha ciência das práticas erradas dos seus ministros no governo. O que o senhor acha disso? Olha, eu acredito que o presidente Lula realmente tenha sido traído. E quero resgatar, inclusive, a própria denúncia do ex-deputado Roberto Jefferson, que ele próprio isentou o presidente Lula quando ele relatou o que estava acontecendo no Congresso Nacional, o chamado mensalão, e que o presidente Lula não estava sabendo de nada. Ele mesmo, num primeiro momento, ele pode até negar agora, mas no primeiro momento ele isentou o presidente Lula. Importante lembrar também, se numa estrutura de um governo como o do Brasil, se o presidente não delegar funções aos seus ministros e não confiar, ele não consegue administrar, ele não pode centralizar a administração de um país, tudo em cima dele. E aí eu quero resgatar, por exemplo, a história do filho do Pelé, o Edinho, ex-jogador, que morava com o próprio Pelé, moravam sob o mesmo teto, que é uma estrutura menor do que um governo do Brasil, e ele foi surpreendido dentro de casa com seu filho envolvido com drogas, com crime organizado. E o Pelé não é o único pai que passou por isso. Então, na verdade, eu acredito sim que o presidente Lula delegou alguns membros, alguns ministros que estão denunciados, com total confiança, porque eles já tinham uma militância de muitos anos juntos. E quando eles chegaram ao governo brasileiro, ele começou a estar,
delegando funções e, infelizmente, alguns membros do governo tiveram uma prática condenável. Mas é importante, mais uma vez, destacar que todos eles estão sendo investigados. Inclusive o irmão do presidente Lula, que ouvi muita gente dizer que era ruim, o irmão do presidente Lula, mas ele está sendo investigado e isso é extremamente positivo. Não tem ninguém acima da lei e que não possa ser investigado. E se for comprovada a culpa, tem que ser punido. Eu acho que é assim que a gente vai melhorar o nosso Brasil. Entrevistei Cláudio Melo, representante do Sindicato dos Bancários de Teresópolis, membro ativo do PT e grande político na cidade. Deixo agora as considerações finais com ele. Muito obrigado, Cláudio. Bom, eu agradeço o espaço, a oportunidade, né? Eu sei que aqui não tem censura, né? Aqui é democrático. E quero aproveitar essas considerações finais para deixar uma mensagem para a população, dizendo sobre a importância da valorização do voto. Existe um erro cultural que as pessoas às vezes só valorizam o voto para o executivo, prefeito, governador e presidente, e votam em qualquer pessoa para o poder legislativo, quando deveria ser ao contrário, porque um mau prefeito, com uma Câmara competente e capaz, a gente tem condição de botar o prefeito, o mau prefeito, de lá para fora. Já se a gente eleger um prefeito bem intencionado, com propostas, e eleger uma Câmara corrupta e despreparado, o prefeito bem intencionado não conseguirá implementar as suas políticas, porque a Câmara tem que aprovar toda a tramitação das leis e dos projetos. Então é fundamental que as pessoas valorizem o voto pro legislativo. Não votem por amizade, não votem porque é vizinho, porque é parente. Tem que ver a história daquele candidato, se ele tem capacidade para exercer o papel dele de vereador, de parlamentar, e esse papel constitucional, que é de fiscalizar e legislar. Infelizmente, nós temos visto nos últimos anos em Teresópolis uma Câmara que não fiscaliza, uma Câmara que só dá título de cidadão teresopolitano e medalha Jorge Marques. Nós, enquanto contribuintes, exigimos que os nossos representantes cumpram o seu papel constitucional, que é de fiscalizar e legislar. Então, na verdade, eu quero alertar a todos os eleitores de Teresópolis para desconfiar daquele político que chega agora na época de campanha oferecendo alguma coisa em troca do voto, alguma vantagem. O que vocês estão precisando aí? Então, esse político que está oferecendo alguma coisa, com certeza, se ele te der R$50, ou uma cesta básica, ou um botijão de gás, né, e se eleger, quando você for cobrar alguma posição política dele, ele vai dizer que não te deve nada porque pagou pelo seu voto. Né? Então, isso é crime eleitoral. Se algum político te oferecer alguma coisa em troca do voto, denuncie ele para o Ministério Público. Né? E se você tiver, o importante é não pegar nenhum tipo de benefício, mas a gente sabe que existem alguns casos que a pessoa está passando muito necessidade e às vezes pega uma cesta básica. Então, se pegar, não vote nele, faz ele gastar dinheiro e não se eleger. Né? Só assim que a gente vai expurgar da vida pública os picaretas que estão aí pelo Brasil afora, nas câmaras, no Congresso Nacional. Eu acredito que a valorização do voto, a consciência política, é o caminho para a gente expurgar da vida pública os maus políticos que se aproveitam da miséria do povo para oferecer alguma coisa em troca do voto. Muito obrigado.